Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Prestação de contas da Secretaria de Finanças é tema de audiência pública na Câmara. O pagamento de quebra de ordem cronológica, ele é uma tradição que tem nessa cidade, enfim, todos os governos, até onde a gente levantou, e ele segue exatamente o que diz a lei. A lei fala que não pode haver quebra de ordem sem a justificativa. Todas as justificativas foram, até onde eu sei, publicadas no IOMA, entregues ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, que é responsável por essa fiscalização, não apontou nenhuma irregularidade. Gestão terceirizada, reformas de UBSs, insumos e medicamentos, recadastramento na saúde. Confira também o que foi destaque na audiência sobre prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos buscar a total adequação do nosso cadastro. Muitos dos pacientes que hoje falam, eu estou há 3 anos na fila de espera, há 4 anos na fila de espera, não está mais, porque ele não foi localizado quando a consulta ou o exame foi marcado. Teatro musical com interatividade de mídias. Linha Mágica é nossa dica cultural da semana. É agora no Câmara Notícias. No último dia 28, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Finanças sobre o primeiro quadrimestre deste ano. O debate foi presidido pelo vereador Ricardo Silva e contou com a presença dos vereadores Alex Sá, Doutora Régia, Toniolo, Ana Paula Rossi, Daniel Matias, Rogério Santos, além de representantes do Executivo. Diretora de Contabilidade da Secretaria, Karine Simões iniciou a apresentação da prestação de contas, explicando que ela atende a uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal e deve ser feita pelo Poder Executivo sempre após o final de cada quadrimestre. Do total de mais de 2 bilhões previsto para arrecadar como receitas correntes no período, a Prefeitura arrecadou apenas 32%. Outro dado destacado foi o ISS, cuja arrecadação teve queda de 21 milhões de reais. Na relação entre receitas arrecadadas e despesas realizadas, a Prefeitura apresenta superávit de cerca de 178 milhões de reais. Em relação ao resultado primário, que reflete o poder de arrecadação do município, a Prefeitura tem um superávit de cerca de 183 milhões de reais. A diretora destacou que isso possibilitou o pagamento de dívidas, no custeio e sem contratação de empréstimos. Outro dado destacado foi o resultado nominal, que representa o saldo da dívida fiscal líquida em relação a um período anterior. O resultado no primeiro quadrimestre foi uma redução das dívidas em cerca de 169 milhões de reais. Após a apresentação, a tribuna ficou à disposição dos vereadores para perguntas. Toniolo comentou o aumento de receita e o aumento do pagamento de dívidas, mas pediu esclarecimentos sobre a queda de arrecadação de ISS. Tinha pedido esclarecimentos, entre outros pontos, da venda de imóveis para o IPMO e sobre a ordem cronológica de pagamentos, que são alvo de vários requerimentos que ele deu entrada recentemente na Câmara. Já a doutora Régia fez 5 questões, dentre elas sobre o cumprimento constitucional do percentual mínimo de 25% do orçamento com educação. Porque não houve um aumento maior para os servidores, já que houve um bom resultado no limite prudencial, e sobre a publicação em atraso ou informações incompletas no portal da Transparência. Abrindo a sequência de respostas, o secretário de Finanças explicou sobre a queda de arrecadação no ISS e venda de imóveis para o IPMO. Na verdade, a gente está tendo uma arrecadação grande do ISS devido a uma liminar que saiu no Supremo. O que acontece? Historicamente, Osasco sempre arrecadou menos do que era aprovado pela lei orçamentária, né? A gente estava com uma média de arrecadação de 92% de performance, ou seja, a gente executava 92% daquilo que
a gente havia previsto. E esse ano a gente está com 98. Então, assim, deu uma diferença, mas em compensação, por quê? Porque a gente aumentou a receita corrente prevista para esse ano, a gente saiu de 1.900 para 2.100, se não me engano, então o fato da gente estar fazendo 98%, na verdade, até mais do que nós esperávamos. A gente sabe que é por conta de uma medida liminar que foi concedida pelo Supremo, então quanto tempo vai perdurar essa situação a gente ainda não sabe. A gente teve uma arrecadação com relação ao mesmo período do exercício anterior, que nesse cenário de crise para nós já é muito bom. A gente teve no mês passado, vereador, só a título de informação, uma inadimplência muito alta de IPTU, fora da curva, né? A gente sabe que é o cenário, a gente sabe que é crise. Desculpa, mês, a gente está em maio, né? Em abril. A gente teve em março a gente teve uma inadimplência maior, em abril ela foi menor. Ou seja, é a própria atividade econômica que acaba pautando. A Previdência é um problema mundial, né? Um problema no sentido de que cada vez mais as pessoas vão tendo uma expectativa de vida maior, ou seja, vivem mais tempo e contribuem por menos tempo. Então a conta não vai fechar nunca, não fecha em nenhum local do mundo. E o que a gente faz na prefeitura é adotar medidas para quê? Para evitar que a gente tenha um problema. No fundo é isso. Todas as soluções, as propostas que estão sendo encaminhadas a essa casa e discutidas, e são várias, elas visam evitar que a gente tenha uma previdência desequilibrada. O fato da gente, essa operação imobiliária, ela foi autorizada pelo Ministério da Previdência. Ela não é uma jabuticaba osasquense, ou não é uma invenção local. Ela foi aprovada pelo Ministério da Previdência. Ela é uma operação regular, lícita, prevista em lei, e que outros municípios fizeram. Caso ela fosse, a gente ainda tem esperança que venha a ser aprovada, ela vai gerar esse ano uma economia de 40 milhões aos cofres municipais, ou seja, deixaríamos de aportar 40 milhões. Por quê? Toda vez que o Temer ou o governo federal, ou quem quer que seja, fala de reforma da Previdência, há uma grande corrida para a aposentadoria. E o fato é que a Prefeitura de Osasco passou muitos anos sem fazer concurso público, ou seja, o quadro de servidores efetivos acabou ficando mais próximo da aposentadoria sem entrar novos contribuintes. Então, isso também imagino que para nós aqui a Previdência ela é um quadro equilibrado. O que a gente está tentando fazer um esforço é para manter esse equilíbrio, porque a gente sabe que na hora que desequilibrar é uma conta muito pesada. A gente conta de novo com o apoio dessa casa para que possa entender essa situação e nos ajudar a manter as contas da Prefeitura em ordem. Só um comentário, eu acho que assim, a gente ainda não teve essa análise, né, Karine? Mas a gente tem a possibilidade real de ter as contas de 2017 do ano passado, as primeiras contas aprovadas do chefe do Executivo nos últimos anos. Ou seja, a evolução que a gente vem fazendo em finanças, que infelizmente não deu para fazer no último ano do Jorge, até porque, de fato, a análise é feita pelos 4 anos, né? Mas apesar da gente ter melhorado, mas aparentemente, se tudo ocorrer como previsto, a gente vai ter as primeiras contas aprovadas de um prefeito nos últimos anos aqui em Osasco, que são as contas de 2017. Ou seja, há um reconhecimento por parte do tribunal e dos órgãos de controle. E agora a gente confere os esclarecimentos sobre duodécimo, que é o repasse mensal de verbas do Executivo ao Legislativo, pagamento cronológico de fornecedores, IPTU e Portal da Transparência. A questão do duodécimo, isso foi uma matéria que foi, aliás, bem ventilada. O próprio Ministério Público já abriu o inquérito, já encerrou o inquérito, já fez a promoção de arquivamento. Não houve nenhuma prática de crime. No mês de janeiro, excepcionalmente, foi o único mês em que a gente teve uma arrecadação em janeiro menor do que no período. A gente recuperou em fevereiro e de fevereiro para cá veio numa constante, mas no mês de janeiro a gente teve uma queda inesperada de arrecadação. Infelizmente, a gente não administra a arrecadação. O procedimento que foi adotado em consonância com essa casa, com o presidente dessa casa, ele foi feito com base num julgado do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a gente está agindo de acordo com o que determina o Supremo Tribunal Federal e o próprio Ministério Público já reconheceu isso.
Com relação às cronologias, o pagamento de quebra de ordem cronológica, ele é uma tradição que tem nessa cidade, enfim, todos os governos, até onde a gente levantou, e ele segue exatamente o que diz a lei. A lei fala que não pode haver quebra de ordem sem a justificativa. Todas as justificativas foram, até onde eu sei, publicadas no IOMA, entregues ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, que é responsável por essa fiscalização, não apontou nenhuma irregularidade. Quando a gente mandou o projeto de lei da taxa do lixo, a gente já colocou na própria mensagem que ela valeria a partir de 2019, do ano que vem. Tá? O que acontece? A gente está tentando ajustar todas as contas, independente da sua origem. Então, havia uma defasagem histórica na conta da taxa do lixo, como havia também a necessidade de regulamentar grandes geradores e outros mecanismos que estavam previstos no plano municipal. Então, não é que houve uma renúncia de receita. Na verdade, ela já foi projetada para entrar em vigor a partir de 2019. Quer dizer, a gente, esse ano, manteve, até porque a gente já tinha encaminhado para essa casa a lei orçamentária, então não havia perspectiva de apropriação dessa receita esse exercício. A gente já encaminhou, como a gente imagina que a gente vá, ao longo do ano, encaminhando outras demandas que vão ser aplicadas conforme for possível serem aprovadas dentro do rito da soberania da casa. Em relação às licitações e o portal da transparência, né? Na verdade, ele é de responsabilidade da SECOM e tem uma comissão. E aí foi publicado sexta-feira os membros dessa comissão. Acho que a gente tem que corrigir algumas coisas assim. Acho que está correto, eu também vou rever com a minha equipe os meus números, mas eu sei que eles vão acompanhar, a Controladoria também vai acompanhar o trabalho da transparência. E depois do intervalo, no Câmara Notícias, a audiência pública sobre a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos tirar lá daquele anexo do Pestana o SAMU, que vem todo com a central de regulação e o interhospitalar, remoções, aqui para essa unidade nova da Visconde Nova Granada. E lá reformamos e vamos fazer lá uma unidade de urgência e emergência somente para a área de psiquiatria. Não saia daí, é só um instante. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Câmara Municipal realizou na tarde da última sexta uma audiência pública sobre a prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre deste ano. O debate foi conduzido pelo vereador Didi, que preside a Comissão de Saúde da Casa, e secretariado pelo vereador De Paula, também membro da comissão. A audiência também contou com a presença e participação dos vereadores Jair Assaf, doutora Régia, Daniel Matias, Pelé da Cândida, Lúcia da Saúde, Ana Paula Rossi e Alexa. A primeira parte da prestação de contas foi dedicada à apresentação de demonstrativos financeiros e indicadores pelo secretário da Saúde, José Carlos Vido, e pelo doutor Evandro Huck, representante do Instituto Social, Saúde e Resgate à Vida, que é a organização social que atualmente administra o Hospital Central e as UPAs. O secretário de Saúde abriu sua fala destacando o que já acontece há muito tempo na saúde em todo o país.
Hoje, o município banca 80% do investimento voltado à área e que a folha de pagamento consome 70% do orçamento. Vido também destacou o crescimento das internações no Hospital Antônio Giglio. Outra ação no período foi a opção pela terceirização para compensar os concursos públicos que não tiveram sucesso e o encerramento de 395 contratos de médicos. Falando pelo ISSRV, o Dr. Evandro apresentou as principais ações do Instituto no Hospital Antônio Giglio e nas UPAs. Dentre elas, a mudança na ortopedia, reuniões periódicas com os prontos-socorros, a criação do Núcleo de Regulação Interna, UNIR, no Hospital Antônio Giglio, para administrar transferências e a integração de UTIs. Na sequência, foi aberta a fase de perguntas, que contou com ampla participação dos vereadores. Dentre as questões levantadas estão o atendimento de hemodiálise, o atraso na entrega da UBS do Rochidale e da central do SAMU, exames laboratoriais, falta de insumos, material de limpeza e medicamentos e o recadastramento de usuários da saúde no município. A gente confere agora as explicações do secretário de Saúde. Acompanhe. O UBS do Rochidale está sendo construída com recursos do PAC, num complexo de financiamento federal, que envolve canalização do braço morto do Rio Tietê, construção de unidades habitacionais, praça, áreas de convivência. Os recursos do PAC estão... O que não minguou, o que não acabou, não parou, vem em conta-gotas. Então, a obra está muito lenta, nós tínhamos intenção de, já nesse ano, operarmos aquela unidade. O prédio é muito bom, adequado, a área é imensa, são 1.400 metros, se não me engano, ou 1.700 metros, seria uma UBS fantástica, mas, no ritmo que o governo federal vem liberando recursos para a obra, nós já perdemos até um pouco da esperança. É claro, se houver os recursos, falta muito pouco para a conclusão. Os equipamentos, o mobiliário, 90% já estão adquiridos, a equipe para tocar nós temos, é só o governo federal continuar as liberações para se concluir a obra e, dada a precariedade da unidade atual do Rochidale, eu já autorizei, inclusive, a nossa equipe, vereadora Régia e depois a procurar um outro imóvel. Emergencialmente, aquele imóvel é inadequado, está muito ruim, não compensa nem reforma lá, porque ele é velho demais, e nós vamos gastar muito por dinheiro bom em coisa ruim. Então, já procuramos, estamos em pesquisa, buscando um outro local para locação. A mesma coisa o SAMU. O SAMU, a senhora também perguntou, vereadora, hoje esse processo está em licitação, ele muda para Visconde de Nova Granada, já há um prédio que foi reformado no passado e, infelizmente, teve equívocos. Até na construção ele ficou enterrado e hoje nós não conseguimos fazer drenagem de água de chuva. É o mínimo que se espera. Nós vamos ter que aprofundar todo o sistema de drenagem para poder jogar direto no córrego e não mais na avenida ali é Visconde Nova Granada, ou Esporte Clube Corinthians Paulista, o maior time do mundo. Nós tivemos que rever, inclusive, o projeto. Faltava pouca coisa, né? Adequação. Nós já iniciamos as compras de todo o equipamento. Ali nós teremos uma central de regulação moderna, a central de regulação municipal, inclusive, com todas as disponibilidades de leitos em qualquer unidade, inclusive no Antônio Giglio, serão enxergadas pelo sistema que nós iremos implantar naquela unidade. E agora voltou para a engenharia, infelizmente tivemos que fazer uma readequação no projeto. Ele deve ir dentro de 30, 40 dias para a licitação. E aí a obra é rápida, é uma obra de 45, 60 dias. Nós vamos tirar lá daquele anexo do Pestana, o SAMU, que vem todo com a central de regulação e o interhospitalar, remoções, aqui para essa unidade nova da Visconde Nova Granada. E lá reformamos
e vamos fazer lá uma unidade de urgência e emergência somente para a área de psiquiatria. Eu tiro a psiquiatria de dentro do pronto-socorro do Pestana e faço uma unidade anexa com recepção independente, com todo o atendimento independente para a área da doença mental, para urgência e emergência de psiquiatria. Medicamentos, compras, insumos, quando se fala em números que são publicados no IOMO, precisa esclarecer, né? Compra de 44 milhões de medicamentos. Nós não compramos 44 milhões de medicamentos. Nós fizemos uma licitação para fins de registro de preços. Falar que foram 77 milhões de material hospitalar, não compramos isso. Nós licitamos tudo o que a Secretaria de Saúde vai demandar durante um ano. E vamos fazendo agora, depois da licitação, as requisições, as notas de encomendas pontuais para cada empresa, de acordo com as nossas necessidades. Esses processos foram feitos em novembro, e, infelizmente, por conta das muitas atribuições, o gigantismo, infelizmente, quem está na administração pública sabe disso. Nós temos aí 16, 18 secretarias demandando serviços, licitações, compras, pareceres, e todas passam por jurídico e passam por DCLC, que é uma única. Então, a soberba fica de fato, gigantesco, o volume de processos, e não dão conta na necessidade, na velocidade que nós gostaríamos. Não chegou no almoxarifado 40 milhões de medicamentos, nem tampouco 70 de material hospitalar. Nós estamos fazendo as notas de encomenda mensais, essa é uma ata de registro de preço que vale por 12 meses. A vereadora Lúcia falou aqui das fitas de destro. Olha, tem várias perguntas que são sobre o aparelho também. Várias perguntas que envolvem medicamento e insumos. Existem faltas pontuais. Eu disse para vocês, nós temos 680 itens de medicamento e 400 de insumos. Quando alguém me fala, olha, não tem fita de destro há 5 meses na unidade básica, eu respondo na cara, é mentira. É mentira, isso não existe, nunca existiu. Ocorrem faltas? Sim. Há itens que acabam primeiro. Nós planejamos um mês, a demanda foi maior do que o esperado. Ela vai acabar. Uma ou outra unidade acaba antes das outras. E, a seguir, a parte final da audiência da Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos buscando soluções alternativas em Osasco. E, no momento que se viabilizar, esses pacientes retornam para cá. E uma dica de teatro infanto-juvenil. Não perca, a gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe até de volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta e a gente confere agora a parte final da audiência pública sobre a prestação de contas da Secretaria de Saúde. O tema agora é hemodiálise, reformas de UBSs e recadastramento de usuários da saúde. Acompanhe. Sobre a diálise em Sorocaba, não existe diálise em Sorocaba. Na verdade, se faz região administrativa da saúde de Sorocaba, a CIR Sorocaba. O município é São Roque, é uma clínica que nós visitamos e vistoriamos, perfeita, adequada, com toda a higiene, com toda a capacidade de atender. Eles tinham lá uma quantidade de vagas SUS e nós não contratamos isso.
A regulação de hemodiálise é inteiramente, isso é alta complexidade, é inteiramente feita pelo Estado. Saúde pública tem competências, tem hierarquia. Existem as ações que são do município, e tem as ações que são do Estado, e tem as ações que são do Ministério da Saúde. Hemodiálise é do Estado, exclusiva regulação do Estado. Então, nós buscamos essas vagas em São Roque, através, aqui, com a interferência da nossa CIR 1, que é Osasco, a DIR 1, que é Osasco, solicitando, inclusive, auxílio ao gabinete do secretário da Saúde do Estado, para que pudéssemos usar vagas SUS nessa clínica de São Roque. E foi isso que resolveu um problema grave que nós tínhamos aqui, com 16 ou 17 pacientes. Hoje já chega a 20, porque a hemodiálise vem não crescendo. Nós garantimos o transporte. Montamos a estrutura da Secretaria de Saúde, com as nossas vans, nosso pessoal, para levar às terças, às quintas e aos sábados essas pessoas para fazer a hemodiálise em São Roque. E não pagamos nada a mais por isso. E isso não é definitivo, eu quero que isso fique claro. Nós estamos buscando soluções alternativas em Osasco. E no momento que se viabilizar, esses pacientes retornam para cá. Este ano ainda, nós concluímos pelo menos 15 reformas de unidades básicas. Nós temos 40, são 35 unidades básicas, 2 centros de atendimento a idoso, quase pronto, vereadora Lúcia, e eu agradeço pelos parlamentares que têm colaborado com isso. De Paula já deu emenda para a saúde, para a reforma, vereador Pelé já deu emenda para a saúde, vereadora Lúcia deu emenda, abriu a sua emenda para reformar o centro de atendimento ao idoso, e está muito bonito. Na quarta-feira nós vamos inaugurar lá, nós vamos reinaugurar e colocar a serviço da população, com inovações. Não é só renovar o prédio, não é só reformar, pintar o prédio, não. É renovar mesmo as instalações elétricas que estavam deterioradas, a hidráulica destruída, e vamos ampliar também o atendimento. Centro de atendimento ao idoso vem com inovações. Nós vamos colocar lá atendimento de cardiologia a partir já da semana que vem. Nós vamos colocar atendimento de urologia lá a partir já da semana que vem. Vamos colocar médica ginecologista para atender as idosas daquela unidade. Vamos colocar terapia ocupacional lá, para fazer aquele pessoal ter mais atividades. Isto é a saúde que nós queremos. Firmamos um convênio agora, por força até de contrapartida da Uninove. Eles devem colaborar aí com 12 novas reformas ainda esse ano. O vereador De Paula citou a moção de apelo pelo recadastramento. O vereador, ele está em andamento, já teve início. Nós vamos buscar a total adequação do nosso cadastro. Muitos dos pacientes que hoje falam, eu estou há 3 anos na fila de espera, há 4 anos na fila de espera, não está mais, porque ele não foi localizado quando a consulta ou o exame foi marcado. Ele não foi localizado, o telefone não existe, o endereço não existe. Nós estamos buscando esse recadastramento e, muito breve, todos receberão, inclusive mensagens no celular ou no telefone fixo, lembrando da consulta que ele tem marcada para daqui a 2 dias. Hoje 30% de todas as nossas consultas, tanto de especialidades nas polis ou de atendimento básicos nas 35 unidades, as pessoas não vão. E cada vez que a pessoa marca uma consulta e falta, ela deixa de atender outra pessoa que precisava. E nós estamos corrigindo isso. Não é culpa só do paciente, é culpa do sistema. É culpa do sistema. Nós temos 1.300.000 cadastrados na rede de saúde em Osasco. Foi o jeitinho que existia no passado e hoje não existe mais. Foi o jeitinho que se deu de cadastrar o amigo, o parente, ou a pessoa que veio de Carapicuíba, do Jaguaré, e hoje não faz mais isso. Nós estamos filtrando isso, nós estamos filtrando e vamos atender a nossa população de Osasco. E a gente fecha a edição de hoje do Câmara Notícias com uma dica especial de teatro infanto-juvenil com entrada gratuita. É a peça A Linha Mágica, que está em cartaz nesta semana no SESI Osasco.
Adaptada de uma lenda francesa, a montagem premiada propõe uma reflexão divertida sobre o controle do tempo por meio de Pedro, um menino inquieto que age sempre pensando no futuro. O enredo conta com a execução de músicas ao vivo e interação com animações projetadas em tempo real. Sexta tem sessão às 3 da tarde e sábado às 4 da tarde. O SESI Osasco fica na Avenida Getúlio Vargas, número 401, no Piratininga. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau!